Olá, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao Portal das 7h07 da manhã, a nossa live diária. E hoje a gente vai bater um papo como é que nasce uma crença, por que você acredita naquilo que você acredita, por que você pensa aquilo que você pensa e da maneira que você pensa. Esse é o nosso bate-papo de hoje e a live de hoje nasceu ontem na praia por volta de 7 horas da noite. Encontrei ali minha filha fez amizade jogando frescobol ali com os casais e começamos a bater papo e eu falei assim, olha, esse aqui é meu pai, finalmente vou apresentar meu pai para vocês, tal, que sempre estão aqui nas férias e eu estou geralmente trabalhando, né? E aí ela pegou e falou assim, começamos a bater aquele papo e um senhor, que aliás estava me chamando de senhor, falou, para rapaz, eu só tenho 25 anos de idade. Ele pegou e me disse o seguinte, que era do interior e que o pai dele tinha morrido muito cedo, quando ele era muito novo, e ali a vida começou a ser um sofrimento. E conversa daqui, conversa de lá, e ele falou, Luciano, você trabalha com o quê? Eu falei assim com ele, eu trabalho com essas pessoas que perderam o pai muito novos e passaram a acreditar que a vida é um sofrimento. Então você percebe a crença, né? Olha, eu perdi o meu pai muito novo e a partir dali a minha vida começou a ser um sofrimento. E você acredita naquilo. E como é que nascem essas crenças? Do que não... Daí as pessoas perguntam, poxa, mas o que é o treinamento semente? O que o seu treinamento semente faz? Como que ele atua? E como que nasce essa crença? Então hoje eu trouxe essa live aí, rapidinha, para vocês. Fim de carnaval aqui, de feriado de carnaval para mim. Daqui a pouco já estou subindo a serra, já indo para São Paulo, para a parte da tarde já me reuni com a equipe e começar a montar o Consciência Milionária. Sábado e domingo temos Consciência Milionária, sala cheia dentro da redução de hoje em dia com a pandemia, né? Dentro de todos os cuidados, da mesma maneira que nós fizemos o Semente aí, há 20 dias, mas muito bom. Vamos lá, só para vocês entenderem, muitas pessoas falam assim, não sabem nem o que é crença, aliás, tem muitas pessoas que nem sabem que conversam com elas mesmas, incrível, né? Às vezes eu estou fazendo essa live e de repente você fala assim, eu converso comigo mesmo? Olha só, é porque você acabou de se fazer uma pergunta, você acabou de conversar com você mesmo e muitas vezes as pessoas nem percebem isso. Então olha lá, vamos lá chamar Pedrinho, pronto, vamos arrumar um nome aqui, podia ser Pedrinho, podia ser Mariazinha, podia ser qualquer nome. O Pedrinho tem lá os seus 6, 7 aninhos de idade, ele está lá no jardim da infância, no prezinho, e de repente ele um frio danado, e ele pega, não segura, não percebe, ele faz xixi nas calças. Daí ele chega para a professora e fala, professora, me molhei. E a professora fala assim, Pedrinho, vai ali para o corredor ali fora, que já passa o bedel, já passa o tio aí, e ele vai te levar para você poder se secar. E o Pedrinho vai lá para fora, e daí ele chega ali no corredor, tá um inverno danado, um vento que canaliza naquele corredor, e daí sabe como é que é, né? Xixi quente, vento frio, o Pedrinho se encolhe todo lá, ele tá quietinho, e nisso vem duas mulheres da limpeza assim passando e falam com ele, ele tá todo encolhidinho, e ele nem percebe que falaram com ele, e daí a outra pegou e falou assim, deixa esse menino, ele é tímido. É a primeira vez que o Pedrinho ouve que ele é aquele negócio lá chamado tímido. E ele simplesmente ouve que ele é aquilo, naquele momento ele está como? Ele está quieto, cabisbaixo, está com frio, está ali envergonhado do xixi. Muito bom, passou o segundo momento. Ele está lá na casa dele, de repente aprontou alguma, tomou um sabão do pai e da mãe, está lá meio que de castigo na sala, chega o tio e a tia em casa, a avó pega, Pedrinho, vem aqui falar oi pro seu tio, oi Pedrinho, e ele nada, todo triste, amuado lá, quieto, cabisbaixo, e daí a avó vira e fala assim, esse menino, ele é muito tímido. Opa, agora as coisas estão diferentes, agora quem falou que eu sou tímido tem autoridade sobre mim, é minha avó, é meu pai, foi minha mãe. Então ele começa a associar na mente dele
que aquela situação de silêncio, dele estar retraído, dele estar quieto, e acabaram de colocar um rótulo no Pedrinho, que ele é tímido. E daí ele passa a acreditar naquilo, principalmente, né, quando vem de uma pessoa que tem autoridade sobre ele. Pai, mãe, avô, avó que criou, tio, tia que está na mesma casa que criou, irmão, irmã mais velha, se tem uma diferença de 4 anos, 5 anos, 4 anos para cima, mais velho que a criança. A criança passa a identificar essas pessoas como porto seguro, como pessoas que sabem das coisas, pessoas que ele pode confiar. E naquele momento o Pedrinho acreditou que ele é tímido. Ele criou uma história cabeça dele que ele é tímido, né? Porque ele não nasceu tímido. Aliás, de falar em nascimento, quer ver? Tem agora exatamente nesse segundo, às 7h14 da manhã, 31 pessoas vendo essa live agora ao vivo. Imagina que essas 31 pessoas, comigo 32 pessoas, eu e vocês, nós acabamos de nascer num grande berçário, que a gente está num berçário, como todos os berçários e todas as maternidades, né? Num canto do berçário, como aqui na minha traseira tem uma janela, como se fosse a janela do berçário. Do lado de lá, aqui são todos os bebezinhos que estão deitados, do lado de lá do berçário, naquela janela, quem estão? Estão nossos pais, nossos tios, avós, avós, todo mundo apontando para a gente, olha que lindinho, olha isso, olha aquilo, aquele está tão lindo, aquela é minha, aquele... Pô, a maior mentira do mundo, aliás, acho que a primeira mentira que a gente ouve na vida é essa, né? Mesmo porque todo mundo com cara de joelho recém-nascido. Naquele momento, a única coisa que nos diferencia, eu e de vocês todos, é que alguns de nós estão com um cobertorzinho ou uma touquinha cor-de-rosa, e outros, né? Ângela, por acaso hoje é meu aniversário. Parabéns, Ângela, que acaso mais lindo na sua vida, né? Que isso foi um acaso de Deus, né? E espero que você, Ângela, tenha os mesmos 25 anos de idade que eu tenha. Então, já olha só, eu falei que a gente acabou de nascer, que a gente está no berçário, e todos sabem que um dos bebezinhos ao lado é a Ângela, e ela realmente acabou de nascer há 25 anos atrás, aí, se é que ela tem os mesmos 25 do que eu, de repente só tem 18. Ângela, parabéns, nada nessa vida acontece por acaso. Muito bom, então nesse berçário estou eu, mais a Ângela que acabou de nascer, e todos vocês. Alguns de cobertorzinho cor-de-rosa e outros de cobertorzinho azul. Ângela, que oportunidade mais, nada nessa vida acontece por acaso. Que oportunidade mais maravilhosa da live de hoje, para você poder simplesmente ir falar, gente, hoje é meu aniversário, e receber o parabéns dessa audiência maravilhosa, dessas pessoas do bem. Muito bom, vamos voltar lá para o berçário. Estou lá eu, a Ângela e todos vocês, acabamos de nascer, e uns de coraçãozinho cor-de-rosa, outros de coraçãozinho, não, de cobertorzinho ou touquinha cor-de-rosa, e outros de cobertorzinho ou touquinha azul. Essa é a única diferença entre nós. Por acaso, independente do seu credo, independente da sua religião, daquilo que você acredita ou não, por acaso você tem a ilusão que alguém vai chegar do lado além e vai nos classificar apontando para nós, triste, feliz, milionário, pobretão, depressivo, ansioso, de bem com a vida? Claro que não existe isso, né? Não existe isso. Aliás, de falar em Ângela, será que a Sandra Raquel está por aqui? Hoje é aniversário da Sandra Raquel, que está sempre com a gente também. Raquel, quero saber se você está por aqui para poder te dar os parabéns ao vivo e a cores. Senão, a Raquel assiste todas as lives, mesmo que depois gravadas, senão ela vai ter uma surpresa na hora que assistir a live de hoje mais tarde. Mas fica aqui meu beijo e meu carinho também, Raquel, pelo dia do seu aniversário, juntamente com a Ângela, e todo mundo aí ficando maior de idade no dia de hoje. Então, voltando lá,
que alguém tem a ilusão que nós seremos classificados ali naquele momento por Deus, por Jesus Cristo, por Buda, por qualquer espírito, por qualquer anjo da guarda, independente daquilo que você acredite, não tem sentido nenhum aquelas crianças serem classificadas dessa maneira, né? Então assim, poxa, então o que acontece que depois de alguns anos, uns se tornam exatamente essa classificação que eu falei. Algumas pessoas se tornam tímidas, outras pessoas se tornam multimilionárias, outras pessoas têm dificuldade tremenda para ganhar dinheiro na vida. Umas pessoas se classificam, sou depressiva, tenho depressão, sou ansiosa, sou uma pessoa triste, sou uma pessoa azarada, sou uma pessoa sortuda e assim por diante. O que acontece? Que depois de alguns anos vai diferenciar todas aquelas pessoas que estavam, aqueles bebezinhos que estavam ali na mesma maternidade, ali no mesmo berçário. O que acontece? A vida acontece. As experiências de vida que você, que eu, que cada um de nós passa, começa a moldar aquilo que nós acreditamos a nosso próprio respeito. Aquilo que você acredita a respeito dos outros, aquilo que você acredita a respeito do mundo. Então a vida começa a bater tanto em alguns, sabe? Porque ele simplesmente começa a montar a sua própria história, o que ele acredita a respeito dele. Então acontece da seguinte maneira: alguma coisa te acontece, um fato qualquer, né? Aquilo pega e acontece para você, uma experiência dolorosa. Você é pequeno e seus pais se separaram. Você é pequeno, como o caso do José ontem, por acaso o nome dele é José mesmo, do José ontem, na praia, que você, eu era muito novo e o meu pai faleceu. E dali para frente, tan. Então, esse tan é a crença que a pessoa cria a partir daquele momento, daquilo que a pessoa acredita, né? Então, você passou a acreditar naquilo porque algo te aconteceu. A gente não vive só a experiência que aconteceu, a gente vive em conjunto com a experiência, ou seja, aquele fato que acabou de acontecer, nós vivemos também as emoções que estão diretamente ligadas àquele fato. Então as nossas emoções, os nossos sentimentos, então a nossa mente, sobretudo a nossa mente subconsciente, ela é uma mente maravilhosa, ela precisa entender aquilo que aconteceu conosco. Então você cria exatamente um rótulo, um título para entender aquilo que aconteceu. Algo te acontece e a gente não vive somente o fato que aconteceu, a gente vive também as emoções ligadas àquele fato. E naquela emoção, então, te acontece alguma coisa, dispara um pensamento para você entender o que aconteceu. Aquele pensamento dispara um sentimento para você em relação ao que você passou. E esse sentimento faz você reagir àquilo que você está sentindo, é claro. Você tem uma reação e da sua reação você tem uma ação e aí está formado o seu comportamento. Você sai pela vida fora com aquela determinação que você acreditou a respeito de você mesmo. Por exemplo, eu não sei nem se eu já contei isso numa live ou não, né? Mas é interessante. Chegou uma vez no Semente, uma menina com 30 e poucos anos, onde ela sempre dizia que a vida era um vazio. Então ela chegou lá assim, o que você quer, né? Eu sempre pergunto isso no início do treinamento, né? O que você quer? O que você veio procurar aqui? E essa menina, 34, 36 anos, não lembro, ela pega e diz o seguinte, falou, Luciano, a vida para mim não tem sentido, a vida para mim é um vazio, eu quero encontrar um sentido para a minha vida. Nada tem sentido, a vida é um vazio. Então aquilo que eu faço, o que eu trabalho, eu sinto um vazio, os meus relacionamentos eu não consigo namorar porque aquilo não tem significado, para mim é um vazio.
Então a única palavra que eu tenho dentro de mim, que a vida não tem sentido, é um vazio. E eu vim aqui procurar isso, né? Procurar um sentido para a vida. Que interessante, né? Bom, o curso vai se rodando, né? Ele vai começando a acontecer e são muitas dinâmicas. Eu me perdi aqui porque eu estava no meu raciocínio, que eu vi a Raquel entrando e eu estava querendo ver se era a Raquel que faz aniversário hoje, a Sandra Raquel ou outra Raquel. Daí me perdi um pouquinho no que eu estava falando. Estava dando exemplo da menina que a vida era um vazio, né? Então ela dizia que ela não tinha sentido para a vida. E os sementes são 66 módulos diferentes. Bom, num dos módulos, ela foi lembrar de uma situação que ela nunca mais tinha lembrado, que quando ela chegou em casa, o pai estava na porta de casa com as malas prontas para ir embora, né? Com tudo pronto e tal. E ela falou assim: filha, o papai está indo embora de casa para sempre, mas estou deixando você, tua mãe tal, e teus irmãos. E ela, naquele desespero, ela disse que sobe as escadas, né? Ah, Sandra Raquel, Sandrinha, parabéns pelo dia do seu aniversário hoje. Já te dei parabéns aqui ao vivo e a cores. Depois, no comecinho da live, se você voltar a assistir, já tinha dado os parabéns para você. Muito bom, seja muito bem-vindo. Agora há pouco eu estava falando sobre berçário, dando exemplo de berçário e tal, e daí a pessoa falou assim: poxa, está falando de berçário, a Ângela, né? E hoje é o dia do meu aniversário. E eu falei assim: hoje é dia do aniversário da Sandra Raquel também, que está sempre aqui com a gente, mas você não estava a hora que eu falei. Mas seja bem-vinda, curta os seus parabéns. Como a Ângela, você também deve estar fazendo seus 25 anos como eu, então tá todo mundo aqui junto nesse barco. Bom, essa menina, ela vê o pai com as malas na porta de casa, ela sai correndo para o segundo andar e ela entra no quarto do pai, e ela, quando entra no quarto do pai assim, para chorar, ela senta na cama do pai e da mãe, e quando ela levanta o rosto, ela se depara com o armário que os pais tinham de fora a fora, e as portas do armário estavam todas abertas e o armário estava completamente vazio, que era a parte do pai. Então ela olha assim, e daí naquela criança, naquele momento, aquela criança cria uma crença, né? Ou seja, o pai herói, o que protegia a família, o que sustentava a família, aquele que dava carinho para ela, aquele que ela amava tanto, simplesmente tinha tirado todas as suas roupas do armário, e ela dá aquela visão do armário completamente vazio, e ela pega e monta aquela crença naquele momento. A criança com 7, 8 aninhos de idade, está tudo vazio, está tudo vazio, e ela passa dali para frente a vida acreditando que a vida era um vazio, que estava tudo vazio. E ela não lembrava mais dessa cena, ela não lembrava mais dessa história com E que ela tinha passado a acreditar naquele momento, aquele trauma da separação dos pais. E naquele momento ela cria a crença que a vida era um vazio. E ela, com 30 e poucos anos de idade, continuava pela vida achando que tudo era um vazio. A vida era um vazio. Então, para vocês entenderem como é que forma uma crença e como você passa a viver aquela crença sem saber sequer que ela existe. É como se fosse um vírusinho de computador que ele está ali agindo por baixo de você, sem que você saiba que existe. Então ela simplesmente, com uns 30 e poucos anos de idade, ela tinha aquela dor: a vida é um vazio, tudo é um vazio, e ela não sabia por quê. Então, dentro do ambiente protegido, tal como essas salas de treinamento, como eu dou semente, ela foi voltar lá atrás para descobrir em que momento ela passou a acreditar que a vida era um vazio e não tinha sentido. Então, no momento que você sabe a raiz
e onde aquilo nasceu, aí sim nós conseguimos processar e mudar essa rede neural, mudar o significado que ela tinha dado naquele momento. Enquanto você vive algumas crenças totalmente subconscientes, que você nem sabe que existe, essa crença continua agindo na sua vida, trazendo frases e pensamentos limitantes que vão te limitando para a vida, para qualquer coisa. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade em ganhar dinheiro e não sabem por quê. Quantas vezes você já ouviu ou você já viveu alguma coisa na sua vida do tipo, caramba, quem trabalha com vendas, né? Tá tudo pronto, parece que o negócio vai sair agora, eu vou me dar bem. Chega alguma coisa de última hora e dá errado. Então assim, pessoas têm muita dificuldade de ganhar dinheiro, pessoas têm muita dificuldade com relacionamento íntimo. Então, sabe aquelas coisas das meninas que falam que sempre arrumam um cafajeste? Então arrumam uma pessoa, põe um cafajeste errado, arruma um cafajeste errado, arruma um cafajeste. Você começa a perceber que só trocou o nome do cidadão ou da cidadã, mas o resultado final é o mesmo. Independente de que uns durou 1 ano, com outros durou 4, 5, com outros durou 6 meses, mas o sentimento é o mesmo, que você acaba caindo na mesma coisa. Por quê? A nossa mente subconsciente, ela só tem uma função. A nossa mente subconsciente, ela não pensa. A nossa mente subconsciente, a única função dela é dar razão para qualquer coisa que você passou a acreditar, por um forte impacto emocional ou por repetição. São 2 maneiras de nós mudarmos a nossa rede neural. Então, no que aquilo caiu no nosso subconsciente, por forte impacto emocional, tipo, olhei o armário e estava tudo vazio, e naquele momento eu montei uma crença, a vida é um vazio. Ou seja, aquela criança que é pura emoção, que a criança é pura emoção, o pai vai embora e ele dá aquele significado, né? E muitos significados. Olha, nesses 20 anos de terapia, quantos significados e mais significados eu já vi. Adultos que vão buscar lá na criança, meu pai foi embora, agora eu tenho que ser o chefe da casa, ou a chefa da casa, eu tenho que assumir a vida, nossa, a vida é um fardo, casamento não é bom, é ruim, tudo isso vindo da separação dos pais, de bebedeira, de briga, de surra, e aí por diante. Você não é nada, você não presta para nada, e assim por diante. Então são momentos, aliás, lembrei de uma pessoa muito querida minha, muito amiga minha, foi diretor de uma das grandes companhias de telecomunicações do Brasil, um cara muito bacana, foi fazer o Semente já com seus cabelos brancos, tal, tudo. E a hora que acabou o Semente, ele veio desesperado para mim, falou, Luciano, eu preciso colocar o meu sobrinho no próximo Semente. Eu preciso colocar, eu tenho um sobrinho de 21 anos, e eu acabei de me tocar no Semente que eu ferrei com a vida dele. Eu falei assim, cara, calma, o que aconteceu? Ele falou, não, quando vai ser o próximo Semente? Eu preciso falar com a equipe, pagar o próximo Semente, vou dar de presente para o meu sobrinho. Eu falei, mas me conta o que aconteceu. Ele falou, olha, eu já estava com filhos grandes, e um sobrinho, irmão da minha irmã mais nova, minha irmã teve um monte de dificuldade, não tinha como cuidar daquele filho, e mandou o filho para casa para vir morar com a gente. Pô, eu já estava com uma certa idade, meus filhos todos criados, de repente chega lá uma criança de 4 anos de idade para eu cuidar. Daí ele aprontava qualquer coisa, eu estava no estresse do estresse lá como diretor de companhia telefônica, aquela loucura toda, e o moleque só aprontava, e eu falava assim para ele, moleque, vou te falar, você só apronta, você nunca vai ser nada, você é um bosta, você nunca vai ser nada, você é um bosta. E ele cresceu dos 4 aninhos de idade para ele para cima, eu sempre falava para ele, pô, olha só quem é você nunca vai ser nada na vida, você é um bosta. Luciano, eu acabei com a vida do meu sobrinho. Hoje ele tem 21 anos de idade. E você sabe o que ele faz? Nada. Ele é um bosta. Eu acabei de entender no Semente que eu programei o meu sobrinho para não ser nada, ser um bosta. Eu fiz isso com ele, porque eu era o tio dele, eu que cuidava dele, eu que fiz o papel de pai para ele, e ele simplesmente acreditou, porque por 15, 16 anos na vida, eu convenci ele que ele não ia ser um nada, ele é um bosta.
Então, nós precisamos tomar muito cuidado o que nós falamos para as nossas crianças. Muito cuidado, independente de qualquer coisa. Eu já contei aqui para vocês outras vezes, quando eu trago alguma live a respeito de filhos e de criação de filhos e aí por diante, que eu tenho a Mariana com 14 anos e ela ainda na barriga da mãe, ela nem nome não tinha, eu já punha a mão assim na barriga dela e falava: filha, você é muito inteligente, uma menina muito saudável, você tem uma rapidez mental incrível, você será uma menina de muito sucesso em todos os sentidos da sua vida, você é uma menina muito espiritualizada e além de tudo isso, você é muito, mas muito simpática. Então a Mariana, com 14 anos, antigamente, galera do bem, eu falava isso para Mariana todo santo dia. Hoje eu estaria mentindo para vocês se eu falasse que eu falo isso para ela todo santo dia, mas eu falo pelo menos 2, 3 vezes por semana, eu falo isso para ela. Aliás, falei isso para ela ontem. A irmã chegou, que mora em Portugal, e eu senti um pouquinho de ciúmes em relação a Mariana, que não está acostumada, sempre só ela, de repente o pai está dividindo o colo, a atenção, um beijo, e daí eu tive que dar uma atenção redobrada para ela continuar no mesmo nível de amor, de atenção, vamos jogar frescobol e tudo isso. Então, assim, claro que vai ficando adolescente, chegou uma fase, quando eu ia falar essa frase para ela, ela falou assim: pai, pelo amor de Deus, eu já sei de tudo isso, pai, eu cresci ouvindo isso. Então hoje é mais fácil falar, ou quando ela está dormindo, porque o subconsciente não dorme nunca, ou em alguns momentos de carinho, de colo, de abraço e de beijo, daí eu ponho ela assim: filha, lembra sempre. E a coisa mais interessante do mundo, que quando a Mariana era pequenininha, em todo o seu desenvolvimento, ou no shopping, ou qualquer lugar que ela fosse, o que nós mais ouvíamos em relação a Mariana foi assim: nossa, como ela é simpática. Ela foi programada para ser simpática, ela foi programada para ser entre uma das top 10 em notas da escola, com todas as dificuldades que a Mariana possa ter tido, nasceu prematura, nasceu isso, nasceu aquilo, líquido amniótico secou, ela foi programada e reprogramada mentalmente para ser uma pessoa de bem com a vida. Então, do mesmo jeito que nós programamos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as nossas crianças para o bem, para o sucesso, para a saúde, você também programa como esse aluno que passou a vida falando para o sobrinho: você nunca vai ser nada, você é um bosta. Então, ou quando você fala para sua criança: você não merece isso, você não merece aquilo, olha, ou com tipo de ameaças em relação a comportamento. O amor transforma tudo, não é ameaça. Bom, mas o tema de hoje não são as nossas crianças, não são a programação, e sim como é que você construiu o seu sistema de crença. Em que momento você passou a acreditar que você tem depressão? Em que momento você passou a acreditar que é uma pessoa ansiosa? E olha só que maravilha é a vida. Se, com ou sem a ajuda dos outros, por uma experiência emocional muito, muito forte, você passou a acreditar e ter uma crença limitante e que atrapalha a sua relação com a vida, ou seja, sua relação com filhos, ou a relação com pai e mãe, ou relação com o marido, com a esposa, a relação com você mesmo. A grande maioria das pessoas chegam muitas vezes no treinamento de semente sem gostar delas mesmas. Ou então você te fizeram acreditar que a sua memória não é boa, que a sua memória começou a falhar. As pessoas começam a embutir coisas na nossa cabeça, que você necessita de tal remédio, que você necessita disso e daquilo. Aliás, aliás, eu não posso tomar aqui em live, porque a live fica gravada. Dentro de sala de aula que não tem nada gravado, eu costumo falar, né? Tem remédio aí que o pessoal dá, principalmente convênio, chega lá e passa, eu não vou falar a marca do remédio aqui, mas chega lá e fala assim: toma isso. Tem marca de remédio para acalmar e para dormir, que eu queria ser sócio do laboratório. Hoje em dia, esse tipo de remédio, o nome, quando a gente fala o nome dele, todos vocês conhecem. É quase
que uma vitamina C, onde você vai, toma isso aqui e já põe o cara para se acalmar e dormir, sem fazer exame nenhum, sem conversar, sem nada. É a lei da produção, eu preciso atender esse rápido porque vai vir outro, ainda mais se for de convênio, que o convênio paga pouco. Então, ó, toma isso aqui, vai se acalmar e problema seu. Ninguém vai na causa, ninguém vai onde nasceu o negócio. E por isso que muitas e muitas pessoas passam pelo treinamento semente e 2 meses depois não tomam mais remédio nenhum, chegam lá às vezes tomando tarja preta, de tudo quanto é jeito, gastam uma grana em psiquiatra, em psicólogo, gastando dinheiro de bobeira, quando a fonte daquilo que faz, a causa daquilo que faz você tomar o remédio, está lá atrás, numa dessas vivências que eu falei para você. E o nosso cérebro, a nossa mente, ela é maravilhosa, maravilhosa. Eu sempre falo isso. Por que a pessoa toma, quando está diabética, ela toma insulina? Ela toma insulina para regularizar a produção de açúcar. Então tem um órgão aqui dentro que não produz o açúcar necessário para que o corpo tenha uma boa vida saudável. Então, você vai lá, você faz um exame, você vê que a sua taxa de açúcar está muito alta, muito baixa, não sou médico, e você passa a tomar insulina. Algumas pessoas tomam comprimido, outras pessoas são já mais graves, são injetadas. Então, você regulariza aquilo que o corpo não está produzindo. O corpo é uma máquina maravilhosa. Agora, olha só, você chega no médico com um mimimi do caramba, sabe? Aí eu tô assim, eu não consigo dormir. Mas você não consegue dormir por alguma coisa que aconteceu, por alguma coisa emocional. Daí o médico faz o quê? Te dá o remédio para você dormir, te dá o remédio para você não ficar ansioso, te dá o remédio para te acalmar, te dá o remédio para sei lá o quê. No momento, a sua mente, sabe? Ela não está precisando daquele remédio. Ela está precisando que você a entenda, sabe? Qual é a raiz do sintoma. Porque o remédio é um paliativo. O remédio para com a sua dor de cabeça, mas não vai na raiz da dor de cabeça. E daí o nosso cérebro é maravilhoso. Caramba, para que eu vou produzir vitamina? Para que eu vou produzir todos os aminoácidos? Para que eu vou produzir qualquer coisa que te dê sono, se você está me dando de graça? Então eu estou tomando o remédio de graça, a mente ela é maravilhosa. Se eu estou recebendo aquilo que eu deveria produzir, eu paro de produzir. E daí você fica o quê? Dependente daquela química. O cérebro, eu vou pôr, o cérebro ele precisa jogar energia, ele consome muita energia, né? Então, simplesmente, se eu estou recebendo isso aqui, eu não preciso produzir mais, eu vou deixar de produzir isso para pegar essa energia para jogar para outro lugar. E daí eu jogo essa energia para outro lugar e está tudo bem, eu me regulo. Essa máquina é maravilhosa, Deus foi perfeito quando nos fez. O homem é que vem bagunçando com as coisas. Agora, claro, para diabetes, o exemplo que eu usei, é claro, por algum motivo, o seu órgão não está produzindo o que devia produzir. Tem um motivo para isso. E daí, sim, você toma insulina para regular. Mas você fez um exame completo. Você foi lá, exame de sangue, você foi detectar qual era o problema. Agora, remédio para dormir, remédio como dependência, remédio para ansiedade, remédio para isso e para aquilo, é incrível, porque ninguém faz exame nenhum em você. Você chegou lá, reclamou, ele passa a receita e vai embora. E daqui a pouco um comprimido não dá mais, você está tomando 2, daqui a pouco você volta e aquele já não está fazendo efeito, vai para um mais forte, e a hora que algumas pessoas percebem, estão tomando 2, 3 tarja preta. Quando passam pelo semente e vão descobrir o armário vazio, como exemplo que eu dei para vocês, a vida é um vazio, quando você vai descobrir a fonte, a raiz dos teus problemas e das tuas dores, ponto. Ali você muda a renite oral e ali você vê que aquele remédio que você está tomando é bobagem. Ou seja, a vida bateu em você, ou pessoas que ajudaram a te criar incutiram na tua cabeça de você ser isso e aquilo, e você passou a acreditar nisso e naquilo na sua vida.
Então a hora que você entende que você não é isso e naquilo, a hora que você entende que você tem muito mais poder do que você imagina, a hora que você entende que foi você que criou a sua ansiedade com ou sem a ajuda dos outros, que foi você que criou a sua depressão com ou sem a ajuda dos outros. Ah, Luciano, depressão não é frescura. Não é mesmo. Depressão é doença, está mais do que comprovado, tem que ser respeitado. Tem gente que fala assim, você está com... Não, só quem tem depressão é que sabe. É um buraco sem fundo. São pessoas que se enfiam numa escuridão que não querem nem sair do quarto, não tem força para aquilo. Elas têm que ser entendidas, amadas, têm que estar ali perto. Não é frescura não, é doença sim. Mas é ir atrás da causa, onde aquilo nasceu. Porque você não nasceu depressivo, você não nasceu ansioso, você não nasceu achando que o mundo é vazio, você não nasceu azarado. Deus nos fez com 80 bilhões de neurônios ali, cheios de saúde, prontos para fazer as conexões neurais que nós chamamos de sinapses. Cada pensamento que você tem, cada sentimento que você tem, você liga uma sinapsezinha. E essa sinapse liga no seu cérebro, põe luz em tudo aquilo que você acredita. Então, quando você chega para uma pessoa e fala assim, eu sou ansiosa, é claro, jamais fale para uma pessoa que ela não é ansiosa ou que ela não é depressiva, porque na mente dela vão vir N situações diferentes no decorrer dos anos da vida dela, provando para ela que ela é ansiosa, que ela é azarada, que ela é depressiva. Vai provar aquilo para ela, porque está muito iluminado todas as situações de vida. Nossa mente funciona por imagens. Vão vir as imagens dela de não conseguir ganhar dinheiro, de quebrar, de falir, de estar numa situação triste, de estar na depressão. Então aquilo está muito vívido, porque o subconsciente dela produz externamente aquilo que ela acredita internamente. E é por isso que muitas pessoas chegam lá, que nem o Consciência Milionária que nós vamos dar esse final de semana. Pessoas que saem de lá, aliás, a Raquel está aqui, eu tive uma declaração, e falo aqui porque foi em público, ele falou isso em público, ele não escondeu isso. A pessoa que é o marido da Raquel, quando fez o Consciência Milionária, e ele é descendente alemão, ele é uma pessoa assim, alemão, né, bem seco, tal. Ele falou assim, com o maior carinho do mundo, com a maior sinceridade do mundo, eu sou grato a ele, desse depoimento. Ele voltou em outro treinamento, ele falou, Luciano, eu não acredito em nada dessas coisas que você fala, eu sou descendente de alemão, cara, alemão é muito quadradinho, é tudo muito certo, tudo muito explicado, então eu sou muito racional, e tudo que você fala é muito emocional, é muito subjetivo. Eu não acredito em nada disso aí teu. Só que tem o seguinte, cara, eu vim fazer o Consciência Milionária e eu não sei o que aconteceu, mas depois que eu fiz o Consciência Milionária, eu tenho mais pedido no meu negócio que eu não tive no ano inteiro. Eu tive mais pedido em um mês que eu não consegui esses pedidos num ano inteirinho na minha vida. Isso é sensacional. Por quê? Porque simplesmente ele foi na raiz de alguma crença que ele tinha de não conseguir ter pedidos, ou de não conseguir que o negócio dele fosse em frente. Vocês vivem isso na pele, no seu bairro, na sua cidade. Sabe aquela esquina que tem um bar e na esquina de frente tem outro bar? Independente de qual é mais bonito ou menos bonito, um parece que está apinhado de gente na calçada, lotado, com fila de espera, e o outro pode ser até mais bonito, ou até mais barato, e está vazio as moscas. Então imagina o dono de um que está vazio, que ele olha lá para o outro lotado, o que ele deve pensar. Imagina as crenças que ele tem a respeito dele mesmo, a respeito de sucesso ou não. Se vocês repararem numa coisa, quando a gente fala em vendas, se você trabalha numa empresa, você pode ir lá, eu tenho certeza do que eu estou falando. Se você pegar uma equipe de vendas inteira, você vai ver que sempre, 2 ou 3 ou 4 são os primeiros colocados todos os meses em venda. E sempre, 3 ou 4 são os últimos colocados em venda todo mês. E depois vem os medíocres, ou seja, a média, né? Os medianos. Simples assim.
Tá? Claro que os que são último colocados em venda, eles têm o seu sistema de crença e eles vão falar, aquele é primeiro porque faz parte da panelinha, porque puxa saco do patrão. Se ele não puxar, eu não puxo o saco do patrão, eu sou autêntico, eu sou verdadeiro, certo? E ele começa dentro do sistema de crenças dele, certo? É que ele, sim, ele me levou para fazer o semente, estava falando do marido da Raquel. Então, dentro do sistema de crenças dele, o derrotado, ele vai sempre pensar como derrotado e vai criar uma acusação, né, ou uma desculpa para a própria derrota dele. Nessa vida é simples assim, ou você tem resultados ou você tem desculpas. E geralmente quem está na merda tem um monte de desculpa que nunca é ele para ele estar naquela merda. Agora, vai lá conversar com quem são os primeiros colocados de venda e vai ver o sistema de crença deles. Eles acreditam no potencial deles, no mercado. Pô, alguém tem que comprar e alguém tem que vender. Por que não pode ser você? Sabe o papo do pescador? Tem 10 barquinhos ali, sabe? Tem 10 barquinhos ali, todos com a mesma vara, com a mesma isca, com o mesmo anzol na água. Por que de repente um cara num barquinho ele pega 1, 2, 3, 4, 5 peixes enormes e os outros com o mesmo equipamento, com a mesma isca e tudo, não tem? Tudo nessa vida é energia, tudo nessa vida é energia. Você pode ter certeza que aquele que pegou o maior peixe, ele acreditava piamente que o maior peixe viria. E aí eu também respondo muitas pessoas que me perguntam, que já assistiram o meu vídeo. Eu tenho um vídeo no YouTube, eu passo dentro de sala de aula também, Luciano ganhando os prêmios. Falo, cara, como é que você conseguiu ganhar tanto prêmio? Como é que você conseguiu ganhar tanto dinheiro? Como é que você conseguiu ganhar carros e tanta coisa? Porque eu acredito piamente que eu tenho sorte. Não tem nada nessa vida que me faça acreditar diferente. Eu sou um cara que eu tenho muita sorte. E como eu acredito que eu tenho sorte, o meu subconsciente produz o quê? Produz externamente fatos que comprovem aquilo que eu acredito. Eu tenho sorte. E daí eu saio ganhando aí esse monte de prêmio em dinheiro que alguns de vocês já viram o que eu ganhei. Simples assim. Eu não sou nenhum milímetro mais inteligente que vocês, nada. Aliás, quando eu converso com alguns de vocês pessoalmente, sabe, no livro está tudo detalhado. Quando eu converso com vocês pessoalmente, eu acho que alguns de vocês são tão mais inteligentes do que eu. Eu acho vocês tão brilhantes, tão maravilhosos. Às vezes eu falo, nossa, obrigado, Deus, que honra ter conhecido alguns de vocês na sua inteligência. Eu sinto realmente pessoas assim, que não usam o seu potencial, né? O livro está tudo detalhado. Aliás, algumas pessoas me mandaram direct ontem, me mandaram direct pelo Face, e eu não vejo muito o Face, o meu Face também estava travado para interação, porque eu pus ele junto com o Instagram no automático, e tinham pessoas me perguntando que queriam o meu livro, já uma pergunta há mais de 15 dias, e eu não respondi. Se a pessoa estiver por aqui, duas, aliás, eu peço perdão. Meu livro tem aqui no Instagram, na minha bio, tem um link que vai diretamente para o livro, ou então você vai na Amazon, ele é vendido pelo site da Amazon, você vai lá na Amazon, tenho histórias para contar, Luciano Marques, vai aparecer lá o Luciano sentado numa cadeirinha, tem histórias para contar, são as histórias da minha vida, são as minhas experiências, são histórias que tenho certeza quem leu falou que chorou, que riu, que gargalhou, que se emocionou e antes de mais nada refletiu sobre a própria vida. Então são as minhas histórias, os meus contos. Muito bom. Então é isso, é assim que se monta um sistema de crenças, é por causa disso que você vai parar e vai acabar tomando remédio, você vai acabar fazendo um monte de coisa, porque ou você domina a sua mente ou é dominado por ela. E por isso que você está aqui agora, é quando você entra em EPP, em evolução pessoal permanente. Estar aqui é você estar em EPP, é você querer cada dia, cada momento melhorar. Então é isso que nós fazemos dentro da sala de treinamento, né? Então assim, o Semente está aí, temos algumas salas aí pela frente que estão lotadas. Aliás, nossa próxima sala de semente
Nossa próxima sala de semente será no final de março, os últimos 3 dias de março, sexta, sábado e domingo. Nossa próxima sala de consciência milionária é agora dia 20 e 21. Nós estamos completamente lotados. Aliás, para não falar completamente lotados, ontem o pai de uma menina não pode ir, ela não vai, abriram 2 vagas, mas já tem uma fila de espera enorme. Já hoje, a hora que eu chegar em São Paulo, daqui a pouquinho estou indo para São Paulo, já sobem as 2 próximas pessoas da fila aí para o Consciência Milionária sábado e domingo. E o treinamento que eu dou, ele não é melhor nem pior do que treinamentos por aí, ele é diferente, então são treinamentos que você sai com ferramentas reais para você mudar o mindset, e ninguém faz milagre. Não vá para o meu treinamento sentar lá e falar: Luciano, eu estou aqui, me muda. Eu não tenho o poder de mudar ninguém, eu só tenho o poder de mudar a mim mesmo. Mas passa, por favor, o contato do Semente. Por favor, alguém da equipe, não sei se a Dé está por aí, se o Edecli está por aí, se a Dai, se a Luciana estão por aí, se alguém puder escrever o telefone 11 93805 3220, faz esse favor para mim, aí que não dá para eu ficar digitando. 11 93805 3220, é o WhatsApp, né? É o WhatsApp do Semente. Então, gratidão a cada um de... Em BH você vem? Vou sim, me arruma no mínimo 20 pessoas, eu e minha equipe vamos para BH. Nós demos 8 sementes em Belém do Pará. Paulo Pinho, meu querido Paulo Pinho, engenheiro, veio para São Paulo, fez o Semente. Quando acabou o Semente, ele falou assim: cara, eu preciso levar isso para o meu povo em Belém do Pará. Meu povo em Belém do Pará, ele é muito carente desse tipo de informação, desse tipo de conhecimento. Lá o pessoal ainda vive na época dos coronéis, né? Ainda são famílias que são coronéis, preciso levar isso para lá. Eu falei: cara, monta uma sala lá, arruma essas pessoas, eu pego a equipe e nós vamos. E nós fizemos já 8 treinamentos sementes. Aliás, as salas do Semente em Belém do Pará são muito maiores até do que as salas de São Paulo, né? Então, qualquer lugar do Brasil, faça o bem, não importa a quem. Para a gente começar uma sala, a gente precisa pelo menos aí, dependendo da região do país mais distante, Belém do Pará, bem o outro lado. Primeiro Belém do Pará, nós começamos com 20 pessoas, depois já estamos em Belém com 50 pessoas. Mas, pessoas do bem, é isso. A live vai ficar gravada aí. Se você conhece alguém que não sabe como é que funciona o sistema de crença, como é que a pessoa passa a acreditar naquilo que ela acredita. Então, por isso que eu falo todos os dias para vocês, você tem muito, mas muito, muito mais força do que você imagina. São 80 bilhões de neurônios prontos para fazer as suas redes neurais. E você pode fazer a rede neural para o sucesso financeiro, você pode fazer a rede neural para ter um sucesso, sabe, de amar e ser amado, de melhorar a sua amizade com pai e mãe, com filhos. Eu fico tão triste, mas tão triste, sabe, quando eu converso com pessoas e falo assim: eu não converso com meu próprio pai, eu não converso com os meus filhos, eu não converso com um irmão meu, eu não converso. Sabe por que eu fico muito triste e me dói muito? Porque eu já passei por isso. Eu fiquei sem conversar com meu pai muitos anos, eu fiquei distante por muito, muito tempo. Isso não leva a nada. A gente, além da gente se machucar e a gente se convence que não precisa deles para nada, mas o corpo fala ao contrário. O corpo começa a mostrar em somatizações, em doenças, exatamente ao contrário. A gente não foi colocado nesse mundo para viver sozinho. A gente não foi colocado nesse mundo para se distanciar de pais e de filhos. A gente foi colocado nesse mundo para viver em harmonia, para perdoar, para pedir perdão, para se relacionar e principalmente com as pessoas mais próximas. Família sempre é tudo, se tratando de irmãos, de pai, de mãe e de filhos. Então, o resto é você só se iludir que não precisa de ninguém nem de nada. A vida vai bater até você mudar isso. Não tem como. Não sou eu, né? E por que o universo é assim? Também não sei.
mas é assim que Ele é assim que Deus se apresenta para nós. Essa live foi muito maior do que eu imaginava. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com amor e alegria. Beijo no coração, até amanhã às 7h07 da manhã. Bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. Bora lá.